Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo sobre RPF 2024. Esse conteúdo foi pensado com muito carinho para vocês desvendarem de uma vez por todas os mistérios que envolvem a declaração de imposto de renda pessoa física e fazerem a sua declaração sem complicações. Eu me chamo Ana Cia, sou gerente de operações aqui na Contabilizei e vou conduzir esse papo com vocês junto com uma convidada muito especial que sabe muito sobre o assunto e vai nos ajudar com todas as dúvidas sobre este tema. Mas antes, claro, vale lembrar que, para quem é novo por aqui e ainda não conhece a Contabilizei, somos o maior escritório de contabilidade do Brasil, líder em abertura de empresas e gestão de CNPJs. Aqui na Contabilizei, oferecemos soluções completas, exclusivas e integradas em um único lugar para micro e pequenos empreendedores e profissionais autônomos. Com 10 anos de história, fomos escolhidos por mais de 50 mil clientes para cuidar dos seus serviços contábeis e estamos presentes em mais de 50 municípios do Brasil. Então, já compartilhe essa live com seus amigos e familiares que também precisam fazer o imposto de renda pessoa física e não sabem por onde começar. E também siga a Contabilizei nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Bom, agora eu convido a Juliana Ribas para nos ajudar com todas as questões sobre RPF 2024. Ju, seja bem-vinda, se apresenta para o pessoal. Olá a todos e todas, eu sou a Juliana Ribas, contadora técnica responsável e consultora especialista de assuntos regulatórios na Contabilizei, e é um prazer estar aqui. Tenho certeza que o nosso papo de hoje vai ajudar muita gente. Com certeza vai, Ju. E antes de começarmos as perguntas, eu já queria trazer uma informação super importante, que é o período da declaração do imposto de renda. Pessoal, fiquem atentos. O período iniciou em 15 de março e vai até 31 de maio. Por isso, não deixem para a última hora e aproveitem muito do conteúdo de hoje para tirarem as suas dúvidas. Combinado? Bom, Ju, vamos começar com as perguntas mais iniciais? Afinal, o momento da declaração do imposto de renda é comum para muitas pessoas, desde as mais experientes até as que estão fazendo pela primeira vez. Então, a gente separou aqui algumas dúvidas que até mesmo nós mais experientes temos e o pessoal que está assistindo também deve ter. Ju, afinal, o que é o imposto de renda pessoa física e qual é o seu objetivo? Claro, o imposto de renda ele é um tributo federal cobrado pela Receita Federal para promover justiça social. Então, o objetivo é cobrar de quem mais tem para promover melhorias para quem mais precisa. Bom, Ju, quem precisa declarar o imposto de renda em 2024? Bom, vamos lá que a listinha é grande e eu trouxe aqui uma colinha para passar os valores certinhos. Então, primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis, né, que são aqueles rendimentos do trabalho, acima de R$ 30.639,90 em 2023, está obrigado à entrega. Quem recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil, quem tinha posse de bens e direitos acima de 800 mil reais, quem teve receita bruta com atividade rural acima de R$ 153.199,50, quem teve ganho de capital ou fez operações em bolsas de valores com ganhos líquidos acima de R$ 40 mil, quem passou a condição de residente no Brasil, quem optou por declarar bens e direitos de controladas no exterior e, por fim, ainda tem a titularidade de trust e a atualização a valor de mercado de bens e direitos no exterior. Bom, Ju, a gente já sabe quem tem que declarar e a gente também quer saber quem está isento da declaração em 2024 e se alguma regra mudou do ano passado para cá. Claro, quem está isento é quem não se enquadra, né, em nenhuma dessas condições que nós trouxemos aqui anteriormente. E as mudanças que nós tivemos foram com relação a valores, que foram as principais. Então, até 2022, né, que foi declarado em 2023, por exemplo, as pessoas que tinham bens e direitos ali até 200 mil reais, acima de 200 mil reais, perdão, já estavam obrigadas a declarar, e para esse ano houve uma diferença grande de valor. Então, ao invés de 200 mil, passou a ser acima de 800 mil reais. Então, as mudanças que nós tivemos agora em 2024 estão mais relacionadas a valores que trazem a obrigatoriedade da entrega da declaração.
Além dessas mudanças, Ju, quais outras novidades a gente tem no Imposto de Renda 2024? Bom, então, além dessa alteração dos limites, nós tivemos uma ampliação da declaração pré-preenchida. Então, agora ela está disponível para mais de 75% dos contribuintes, o que vai facilitar bastante e vai reduzir a quantidade de pessoas, né, em malha fina. E outra novidade relevante é uma alteração que a Receita Federal trouxe já no finalzinho de 2023, relacionada a quem tem investimentos no exterior. Então, existe uma possibilidade de reduzir a alíquota dos rendimentos desses investimentos para 8%. Tem algumas regrinhas ali, mas essa novidade é bem importante para quem tem esses investimentos no exterior. Ju, e o que acontece se eu não declarar o meu imposto de renda? Ou até mesmo declarar fora do prazo? Existe algum tipo de multa? Sim, existe. Quem está obrigado a declarar o imposto de renda e não o fizer, vai ter o seu CPF suspenso. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com o CPF suspenso, ela não consegue abrir conta em instituições financeiras, ela não consegue assumir cargos públicos, ela não consegue ter acesso ao Pix, então a chave Pix fica bloqueada. E daí, a única forma de regularizar é realizando a entrega do imposto de renda. E a partir do momento que essa entrega é feita em atraso, tem uma multa. O valor dessa multa é R$ 165,74, mas ela pode ser maior se na declaração a pessoa tiver imposto a pagar. Então, se ela tiver imposto a restituir, o valor da multa vai ser esse. Mas se ela tiver imposto a pagar, o valor da multa será de 20% do valor desse imposto. Então, melhor não perder o prazo, Com né, certeza. Ju? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, então, do o que é o imposto retido na fonte. Então, a retenção nada mais é do que a fonte pagadora fazer um desconto do valor do pagamento. Ou seja, né, quando você é um empregado CLT e você recebe seu salário, esse salário já vem com o desconto, tanto do INSS quanto do imposto de renda. Então, isso é a retenção. Em vez da fonte pagadora te pagar o valor e você ter que pagar para a Receita Federal, ela já desconta e ela mesma recolhe esse valor para a Receita Federal. O mesmo ocorre com autônomos e prestadores de serviço em geral. Quando eles recebem o seu pagamento, geralmente ali o contratante já faz também essas retenções. E é importante estar atento porque a fonte pagadora, ela depois transmite nas obrigações acessórias essas informações de que ela fez essas retenções. Então, a Receita Federal tem essa informação do que foi retido do salário, do trabalho autônomo, enfim, da sua nota fiscal como PJ. Então, a Receita Federal recebe essas informações das fontes pagadoras, e é isso depois que você tem que declarar no seu imposto de renda pessoa física. Ju, como é que eu faço para verificar se eu já tive um imposto retido na fonte? Claro, atualmente, entrando no GovBR, na área ali do meu imposto de renda, existe um ícone ali, né, os seus informes de rendimento. Então, justamente a partir dessas informações que as empresas mandam para a Receita Federal, das retenções que elas fizeram, essas informações já estão disponíveis lá nessa área do meu imposto de renda, dentro do GovBR. Então, o contribuinte já pode conferir lá tudo que foi retido, né, dos seus serviços prestados ou até mesmo do seu trabalho como CLT ou como autônomo. Bom, agora que já contextualizamos o que é o imposto de renda, podemos falar um pouquinho sobre como fazer a declaração, quais são os tipos existentes. Para este tópico, eu preciso trazer uma super dica. Todos os assuntos que vamos tratar aqui também estão disponíveis no nosso guia definitivo do IRPF 2024. Ele é um e-book muito prático para você se inteirar sobre a declaração de imposto de renda. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. É só clicar e fazer o download, 2 minutinhos e pronto. Ju, conta pra gente um pouco mais o que é a declaração pré-preenchida, como ela funciona. Claro, a declaração pré-preenchida nada mais é do que a Receita Federal trazendo para o contribuinte todas as informações que ela já recebeu das empresas, dos cartórios, das imobiliárias e das instituições financeiras. Então, ela disponibiliza para o contribuinte, já coloca nos campos certinhos ali da declaração aonde essas informações precisam ser declaradas. Então, basta o contribuinte conferir e adicionar o que porventura estiver faltando.
Legal, Ju. E quais são os documentos necessários para fazer a declaração do IRPF 2024? Os mais importantes são sempre os informes de rendimento. Então, se você é um empregado CLT, a sua empresa vai te disponibilizar o informe de rendimentos. Se você tiver mais de um emprego, é importante ter o informe de cada empresa. O informe de rendimento também das instituições financeiras, né, que vão trazer ali as informações sobre as suas aplicações, o seu saldo bancário, poupança, enfim. E se porventura você comprou imóveis, a escritura, porque né, precisa declarar ali e algumas informações você vai pegar diretamente na escritura. Além, claro, de nota fiscal de veículos, enfim, outros bens que estejam sujeitos à declaração do imposto de renda. É bastante coisa mesmo, né, Ju? E agora uma pergunta bastante recorrente: é possível fazer a declaração pelo celular ou é só pelo computador mesmo? Nós temos atualmente 3 opções. Então, dá para fazer pelo celular, baixando o app do imposto de renda, dá para fazer pelo computador, baixando o programa, e também dá para fazer online na plataforma do GovBR. Com essa opção da pré-preenchida, você consegue fazer a pré-preenchida das três formas, pelo app, pelo programa e pela plataforma online. E você também pode começar preenchendo numa das plataformas, salvar online e terminar preenchendo em outra plataforma, não tem problema. É, são várias opções, né, Ju? Agora, declaração completa ou simplificada? Qual é a diferença entre elas e como eu faço para escolher, Ju? Claro, depende, né, de como você recebeu seus rendimentos, se você teve muitas fontes de rendas diferentes ao longo do ano. Então, a simplificada é mais indicada para quem tem geralmente uma fonte de renda ou duas no máximo, né? Então, para quem é empregado CLT, por exemplo, ou é um PJ que trabalha por uma só empresa, e tem ali alguns investimentos em uma ou duas instituições bancárias, geralmente a simplificada já resolve e ela é mais vantajosa. Agora, quando você tem várias fontes de renda, a complexidade começa a aumentar, e se você também tem várias despesas que são dedutíveis, né, tanto suas quanto dos seus dependentes, com saúde, educação, aí de repente a completa já começa a fazer mais sentido e pode te trazer um benefício. O mais importante é que das 3 plataformas atuais, elas sempre indicam qual é a melhor opção para o contribuinte. Então, após preencher todas as informações, tanto no programa, quanto no app, quanto online, o próprio sistema já vai te trazer qual é a melhor opção para você. Então, basta escolher essa melhor opção e seguir com a entrega. Legal. E independente da opção, sempre é importante ter um contador para fazer o IRPF ou a pessoa pode fazer sozinha? O que você indica, Ju? Depende. Para essas pessoas cujo perfil é mais simples, né, como nós comentamos, que tem poucas fontes de renda, geralmente a pessoa consegue fazer sozinha, então não seria necessário contratar um contador. Agora, que esse perfil que tem uma complexidade maior, então, de repente, tem um imóvel rural, teve sabe, várias atividades que trouxeram rendas, ou ainda, se a pessoa, por exemplo, não tem certeza se ela deveria ter pago o imposto de renda ao longo do ano via Carnê-Leão. Então, por exemplo, ela tem um rendimento de um trabalho assalariado, CLT normal, e ela também recebe um aluguel. E desse aluguel, de repente, ele não está ali na faixa, já que da alíquota do imposto de renda, mas fica aquela dúvida, será que se somar o aluguel recebido com o salário já não deveria estar recolhendo? Então, para essas pessoas que têm alguma dúvida se alguma renda delas ali deveria ter tido recolhimento de imposto de renda, aí é indicado contratar um contador, porque ele vai analisar justamente se era o caso da pessoa ter tido a necessidade de entregar o Carnê-Leão, porque quando você deveria ter feito Carnê-Leão e não faz, deixa para declarar tudo no imposto de renda, tem um acréscimo ali na cobrança do imposto. Então, o contador vai ajudar justamente essa pessoa a entender se é melhor ela fazer o Carnê-Leão mesmo em atraso para entregar, ou se já declara tudo no imposto de renda. Então, para esses perfis mais complexos, é indicado contratar um profissional. Uma parte importante na hora de preencher a declaração do imposto de renda é entender o que chamamos de despesas dedutíveis e como isso pode diminuir o imposto a pagar ou aumentar o seu direito à restituição. Bom, Ju, eu sei que temos deduções por dependentes, despesas médicas, mas quais são elas? Quais podem ser
deduzidas do imposto de renda. Como é que funciona? Claro. Bom, então, algumas despesas, a Receita Federal admite que elas, né, reduzam o total de imposto de renda a pagar. Quais são essas despesas? Então, basicamente, despesas médicas, despesas com saúde, previdência, algumas despesas com doação e pensão alimentícia, despesas em geral com dependentes. Essas vezes, as despesas todas com dependentes ou titular são dedutíveis. Então, há benefícios em incluir os dependentes na declaração. Depende. Se o dependente não tem renda, com certeza é benéfico incluí-lo na sua declaração, porque o valor que você consegue descontar, tá aqui na minha colinha, é de R$ 2.275,08 por dependente. Agora, é preciso, se esse dependente tem uma renda, então, por exemplo, é um filho e ele faz um estágio, ou é o cônjuge e ele trabalha, né, tem um rendimento formal, inclui o dependente, inclui todos os rendimentos dele na declaração, e aí depois verifica se não aumentou o seu imposto. Porque às vezes, por mais que ele traga uma dedução, a depender da renda que ele tenha, ele pode aumentar o seu imposto a pagar no final. Então, tem que fazer a conta ali certinha para ver se vale a pena ou não. Ju, e quais são os critérios para incluir dependentes na declaração? Vamos lá, que a lista é grande, né? Então, o primeiro pode ser o cônjuge ou o companheiro com o qual o contribuinte esteja há mais de 5 anos ou tenha filhos. E a relação pode ser hétero ou homoafetiva, não tem problema. Os filhos, e aí a gente tem regrinhas diferentes para os filhos, né? Então, filhos ou enteados de até 21 anos entram normalmente na declaração, até 24 anos se eles estiverem estudando, e não tem limite de idade se eles tiverem algum tipo de deficiência. Então, além dos filhos, podem ser inclusos também irmãos, netos ou bisnetos, nessas mesmas condições, né? Se você tiver, claro, a guarda legal deles, até 21 anos normal, até 24 anos se estiverem estudando e sem limite de idade se eles tiverem algum tipo de deficiência. E também pais e avós, se no ano anterior, né, eles não tiverem recebido rendimentos acima, deixa eu pegar minha colinha, de R$ 22.847,76. Ju, realmente a lista é grande. Mas agora falando um pouquinho sobre as deduções com despesas médicas e de educação, tanto de titular como dependentes. Quais são as regras? Bom, as despesas com saúde, elas podem entrar quase que integralmente na declaração e elas não têm limite de dedução. Então, qualquer despesa médica, inclusive despesas com procedimentos estéticos, psicólogos, fonoaudiólogos, essas despesas entram na declaração e o que não entra para essa modalidade específica de despesa médica são alguns gastos ali como instrumentador cirúrgico, enfermeiro. Então, se, por exemplo, fez uma cirurgia no hospital e lá na nota do hospital tem a discriminação de todos os serviços, tem que lembrar de tirar essa parte da instrumentação cirúrgica, a parte de cuidados de enfermaria, porque esse não entra. Então, quase tudo entra no quesito de despesas médicas, né? Já com relação à educação, tem que se observar que a despesa com educação, tanto de titular quanto dependente, ela tem um limite. Esse limite, vamos a nossa colinha aqui, é de R$ 3.561,50. Agora, dentro desse valor, tem que constar basicamente a mensalidade com educação, porque gastos como, que porventura estejam inclusive inclusos na mensalidade, mas gastos com uniforme escolar ou material, eles não entram nas deduções permitidas. Então, só tem que ficar atento para não esquecer de tirar isso que porventura não seja mensalidade efetiva com educação. Só lembrando também, Ana, que atividades extracurriculares como escolinha de futebol, o curso de inglês, né, escola de artes, essas não entram como despesas dedutíveis com educação. E por fim, Ju, qual é a diferença entre dependente e alimentando? Claro, o alimentando
é quem recebe uma pensão alimentícia. Então, não necessariamente é a criança ou o adolescente, se foi determinado, né, no acordo homologado pelo juiz que quem recebe é a mãe ou o pai, enfim, quem tem a guarda, então o alimentando é essa pessoa. Então, o alimentando é diferente do dependente. Agora, um ponto que eu acho super importante trazermos aqui são as dicas para evitar os erros na hora de fazer a declaração, que podem levar quem está nos assistindo a cair na malha fina. Eu li, por exemplo, que erros de digitação na hora do preenchimento podem fazer uma diferença e impactar toda a sua declaração. Ju, com todo o conhecimento que você tem sobre o tema, quais as dicas que você pode trazer para a gente evitar os erros na hora de preencher a declaração? Com certeza, essa é uma dica bem importante. Então, só o fato de você digitar invertido, ao invés de digitar 41, digita 14, isso já pode te levar a cair na malha fina. Então, a dica é: preencha toda a declaração, depois dá uma descansada, né? Espaira a mente, volta na declaração ou um dia depois, ou algumas horas depois, e confere tudo que você digitou, olhando os documentos, para ter certeza que não tem nenhum erro de digitação ali. Então, vou dar alguns exemplos de erros que podem ser cometidos e levar à malha fina. Então, além do erro de digitação que a gente comentou, de inverter os números ou colocar um número a mais ou um número a menos, outro erro comum é omitir alguma renda. Então, o contribuinte às vezes tem uma renda, às vezes foi só um pouquinho que recebeu ali um aluguel ou um serviço prestado por fora. Então, qualquer renda que seja omitida com certeza vai levar o contribuinte à malha fina. Outro exemplo é quando mais de um contribuinte declara o mesmo dependente. Então, o pai e a mãe declaram o mesmo filho, ou ainda mais de um filho declaram ou o pai ou a mãe. Então, com certeza, isso é algo que leva o contribuinte à malha fina. E ligado ainda a esse tema, a questão de confundir dependente com alimentando. Então, se declarar invertido, declarar errado, também é uma situação que vai levar o contribuinte à malha fina. Ju, ótimas dicas que você trouxe, mas eu fico pensando, caso eu erre, como eu posso corrigir a declaração? Essa é a tal da retificação que a gente ouve falar? Exato. Então, o contribuinte ele pode retificar a qualquer momento a declaração. Ele tem 5 anos para fazer essa retificação. O ideal é que ele acompanhe o status da entrega lá na Receita Federal. Se ele identificar que tem um erro, o indicado é que ele já faça a retificação. Mas se porventura ele cair na malha fina, a Receita Federal vai trazer ali as informações que são inconsistentes para que ele possa retificar e não ter nenhuma pendência. Chegou o momento da gente falar agora, Ju, sobre a declaração do imposto de renda para quem é sócio ou dono de uma micro ou pequena empresa, ou até mesmo possui um CNPJ e atua como PJ em uma empresa. Então, na prática, como um sócio pode declarar a sua empresa na declaração de imposto de renda da pessoa física? Claro, o sócio tem que separar, né, o que é a empresa dos rendimentos da empresa. Então, a empresa ele vai declarar lá no grupo de bens e direitos, código 3, item 2, ele vai declarar as cotas dele dentro do contrato social. Então, por exemplo, se a empresa que ele é sócio, são 2 sócios, e a empresa tem um capital social de R$ 1.000, então cada sócio tem 50%. Cada sócio vai declarar no seu imposto de renda que ele possui R$ 500 lá na ficha de bens e direitos em cotas daquela empresa. Então, essa é a forma como declara a empresa. E aí, separado disso, vem a questão dos rendimentos, né? Então, o que ele teve de rendimento com prolabore, lucro, aí já vai para outra área lá do imposto de renda, que é justamente a parte de rendimentos. Então, uma coisa são as cotas lá na ficha de bens e direitos, e outras são os rendimentos que ele teve com a empresa. Então, quer dizer que o sócio precisa declarar todos os rendimentos que ele teve com a empresa. Sim, se ele estiver, né, obrigado à declaração, então ele precisa declarar. Se ele tem um prolabore, né, se ele trabalha na empresa, o prolabore é o salário do sócio. Então, esse é um rendimento tributável, ele declara lá nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, o valor acumulado do ano todo, vai detalhar certinho o que ele teve de desconto de INSS, imposto de renda, e se ele recebeu lucros dessa empresa, lá na ficha de rendimentos isentos, ele também vai declarar o valor total de lucros que ele recebeu.
Ju, você falou agora sobre o Prolabore, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é o Prolabore e se existe uma diferença entre Prolabore e lucro, por exemplo. Claro. Bom, então o Prolabore, ele é aquele rendimento tributável que é a remuneração pelo trabalho que o sócio exerce na sociedade. Então, ele é diferente do lucro, porque o lucro já é um rendimento isento, né? E aonde que vão constar essas informações? Essas informações, elas estarão no informe de rendimentos, e aí, né, o sócio pensa, mas quem que gera o meu informe de rendimentos, né? Quem vai ajudar a empresas, as pequenas empresas a gerar esse informe é o contador. Então, para que o contador consiga gerar esse informe de rendimento, o empresário tem que ter passado para ele toda a documentação das despesas da empresa, né, ter trazido todas as notas que ele emitiu, porque uma coisa é o faturamento da empresa e outra coisa é o lucro do sócio, né? Então, o contador ele vai pegar todas as receitas, todas as despesas, vai fazer a apuração que a gente chama de DRE, né, a apuração do resultado do exercício, e a partir dessa apuração vai trazer certinho para o sócio qual que é o valor de lucro isento que ele tem que trazer. Então, a diferença, né, do Prolabore e do lucro é o Prolabore é tributado, né, o Prolabore tem incidência do imposto de renda, ele se soma com outros rendimentos tributáveis que o contribuinte tenha porventura tido ao longo do ano, e o lucro não. O lucro ele é isento de imposto. E esse ano, né, até ano passado, acima de 40 mil reais de rendimentos isentos obrigava a entrega da declaração. Esse ano é a partir de 200 mil reais. Então, digamos que o sócio ele não trabalha na empresa, ele só recebe lucros. Se ele recebeu lucros acima de 200 mil em 2023, então ele já está obrigado à entrega do imposto de renda. Ju, você falou da diferença de Prolabore e lucro. Vamos falar um pouco mais sobre a diferença de RPJ e RPF? Claro. Bom, o imposto de renda da pessoa física, essa declaração anual, ela funciona como um ajuste mesmo. Então, ela pode gerar imposto a pagar, pode gerar imposto a restituir. E ela é pertinente, né, a todos os rendimentos e informações da pessoa física. O IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, ele não funciona tanto como uma apuração, porque a apuração a empresa já tem que fazer ou de forma mensal ou de forma trimestral. Então, o IRPJ ele é uma declaração. Então, anualmente, todas as empresas precisam também declarar o seu imposto de renda da pessoa jurídica. Contudo, hoje em dia ele não tem mais esse nome, né? Então, uma empresa optante pelo Simples Nacional, o IRPJ dela se chama DEFIS. Então, entrega ali, o prazo é sempre 31 de março, né? Entrega anualmente, e basicamente é uma declaração onde ele vai trazer algumas informações da empresa, mas não gera nenhum imposto a pagar, por exemplo. E para as empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido, o nome do IRPJ é ECF, que é Escrituração Contábil Fiscal, e da mesma forma é uma declaração com um resumo das informações da empresa no ano e também não gera imposto a pagar ou a restituir. Pessoal, vale lembrar que na Contabilizei nós somos parceiros do micro e pequeno empreendedor e, como especialistas, estamos aqui hoje compartilhando a nossa expertise sobre o tema. Como nossos serviços são voltados apenas às pessoas com CNPJ, realizamos o imposto de renda pessoa jurídica de todos os nossos clientes. Para conhecer melhor os nossos planos, acesse o link que vamos colocar aqui na tela. A gente sabe que nos últimos anos o brasileiro veio aprendendo a investir, seja pelo acesso à informação, a popularização de alguns tipos de investimento e até mesmo o crescimento das corretoras digitais, o fato é que não podemos esquecer de declarar todos os investimentos e rendimentos realizados. Ju, conta pra gente então, como é que a gente se organiza para declarar todos os diferentes tipos de investimentos? Qual que é a sua dica aqui? Claro, é bem importante que o contribuinte conheça, né, a sua carteira de investimentos. Porque nem tudo vai ter um documento, né, da instituição para explicar. Então, assim, ele pode separar, começando pelos mais simples, que são os investimentos de instituições financeiras, CDB, poupança, aplicações. Esses investimentos, geralmente, o banco, né, já traz o informe que vai detalhar certinho onde preencher cada tipo de rendimento que ele teve na declaração, no programa do imposto de renda. Então, esse começa pelo mais fácil, que são esses tipos de investimento, depois vai para o mais complexo, né? Então, a questão ali das aplicações em ações, né, na Bolsa de Valores,
tem uma complexidade maior, porque cabe ao investidor entender se aquela operação que ele fez, aquele rendimento que ele teve, está sujeito ou não ao imposto de renda. E, inclusive, esse imposto, ele deve ser recolhido de forma mensal. Então, teve um ganho, né? Por exemplo, teve um ganho ali de 50 mil na venda de uma ação. Esse valor ele já tem que ser tributado e o imposto recolhido no mês seguinte ao ganho. Então, não pode esperar a época da declaração do imposto de renda para informar todos os ganhos. Por exemplo, os rendimentos de aplicações financeiras, os bancos já fazem a retenção do imposto, então não precisa se preocupar. Já esses ganhos de renda variável com ações, justamente não tem nenhum agente que faça essa retenção do imposto. Então, o próprio contribuinte tem que entender ou estar aliado, né, contratar um contador ali que vai auxiliá-lo justamente a entender se ele precisa ter recolhido aquele imposto de forma mensal ou não, justamente para facilitar no momento da declaração do imposto de renda anual. Tem ainda agora, né, a figura dos criptoativos. Então, esse ano é obrigatório detalhar o tipo de criptoativo que o contribuinte tem na declaração do imposto de renda. Então, na dúvida, é importante que ele converse com a corretora na qual ele aplica, né, ou ele compra, enfim, tem a custódia desses criptoativos, para entender justamente qual é o tipo que ele tem, o valor que ele precisa declarar. E ainda nós temos a questão dos investimentos no exterior. Então, como nós já conversamos lá no começo, né? Esse ano nós temos uma alteração ali nas regras. Na verdade, é uma opção a mais para o contribuinte. Então, o contribuinte que tem investimento no exterior, até 2023, ele tinha uma alíquota de 15% de imposto de renda, e a partir agora de 2024, ele pode fazer uma opção de reduzir essa alíquota para 8%. E por que existe essa opção? Né? Porque antes ele tributava o imposto quando ele trazia o dinheiro para o Brasil, então essa alíquota é maior, essa opção ainda existe, e agora ele pode tributar com a alíquota reduzida pelo rendimento anual. Então, ao invés de tributar só quando traz para o Brasil, pode tributar numa alíquota menor anualmente, conforme o que vai rendendo lá. Então, é uma opção bem bacana agora que o contribuinte tem, e na dúvida é sempre bom conversar com o contador para entender, de acordo com o perfil dele, qual que é a opção mais vantajosa. Legal, Ju. Então vamos supor que eu já fiz a minha declaração, dentro do prazo, tudo de acordo com a Receita. A dúvida agora é: todo mundo que faz a declaração, o IRPF, tem direito à restituição? E qual que é aquela diferença negativa e positiva? Certo. Nem todo mundo que faz a declaração do imposto de renda vai ter uma restituição a receber, né? A restituição, ela existe para quem teve retenção de imposto ou até recolhimento a maior do que o devido. Então, o ajuste anual é justamente para a Receita Federal entender se de tudo que você teve de receita, a alíquota final aplicada de imposto de renda para você estava correta. Geralmente, quem tem uma fonte de renda só, formal, por exemplo, trabalho, né, prolabore, autônomo, já sofre a retenção ali nos valores devidos e consegue restituir alguma parte, a depender das deduções, enfim. Agora, quem tem mais de uma fonte de renda, por exemplo, a pessoa tem 2 trabalhos formais como CLT. Cada fonte pagadora dela, cada empresa, vai fazer a retenção do salário mensal dela de acordo com o que ela está pagando. Então, por exemplo, se a pessoa recebe R$ 2.000 em cada emprego, R$ 2.000 não está sujeito à retenção do IR, está dentro da faixa de isenção. Agora, quando você soma, os R$ 4.000 de rendimento mensal dela já teriam que ter uma retenção do imposto de renda. Então, nesse cenário, por exemplo, essa pessoa não vai ter sofrido retenção nenhuma ao longo do ano, mas quando ela lançar os valores no imposto de renda, vai indicar lá que ela tem imposto de renda a pagar. Então, é esse mais ou menos o cálculo que a Receita faz para encontrar e definir quem vai receber restituição e quem vai ter imposto de renda a pagar. Legal, Ju. E como é feito o cálculo da restituição do imposto? Bom, nós estamos acostumados a conferir a tabela mensal do imposto de renda, né? Então, a gente olha o nosso salário ali, ou, por exemplo, o rendimento extra que a gente teve, de aluguel, enfim. E a gente confere na tabela mensal do imposto de renda qual seria a alíquota aplicável para aquela renda.
A Receita Federal, para fins dessa declaração anual de ajuste, ela não usa tabela mensal, ela usa uma tabela anual que vai definir se o rendimento anual total, qual era a alíquota aplicável. Então, por isso que existe, né, esse termo do ajuste, a declaração anual de ajuste do imposto de renda. Então, por exemplo, digamos que a pessoa começou o ano trabalhando e nesse trabalho ela tinha um salário de 20 mil reais. Então, por exemplo, em janeiro ela recebe os 20 mil reais. 20 mil reais está na alíquota máxima na tabela mensal, que é 27,5%. E o que acontece? Se a pessoa ela é desligada desse trabalho e a partir de fevereiro até o final do ano ela não tem mais renda nenhuma, então o que acontece? Ali em janeiro ela sofreu uma retenção de IR de 27,5%. Em compensação, quando a Receita Federal for olhar essa receita anual, então no ano ela teve 20 mil e 20 mil é isento. Então, no ajuste anual, essa pessoa vai conseguir recuperar todo o valor que foi retido daquela renda dela. Então, por isso que é importante pensar no total acumulado de receitas no ano, não apenas no mensal, para entender essa questão de se vai ter restituição ou não. Muito bom, Ju. E como é que a gente faz para consultar a restituição do imposto de renda? Certo, acessando então lá o Gov.br, na área do Meu Imposto de Renda, vai ter o status da sua declaração. Então, ele pode ficar ali um bom tempo como processando, né, que a Receita Federal está analisando, mas quando estiver no status, né, em fila de restituição, quer dizer que você já está apto a receber a sua restituição, e aí vai depender do calendário para que você receba efetivamente o pagamento. E o que acontece se o meu saldo for positivo? Eu preciso fazer alguma coisa? Sim, o saldo positivo é quando você deve imposto. Então, ali no ajuste anual foi o oposto, né? Então, em vez de restituir o que já foi retido, você vai ter que ainda fazer um complemento, vai ter que pagar algum imposto ainda para a Receita Federal. E aí, esse pagamento, a entrada, né, ela precisa ser feita até o último dia da entrega, que é 31 de maio. E eu tô falando entrada porque a pessoa pode parcelar. Então, a depender do valor que seja necessário pagar, pode parcelar em até 8 vezes. O valor mínimo da parcela é de R$ 100. Então, o sistema já vai dar a opção ali também, se quer parcelar, se quer pagar à vista. Pode ser feito também o débito automático, mas para o débito automático tem algumas regrinhas ali, né? Por exemplo, para que seja débito automático desde a primeira parcela, a entrega da declaração tem que ocorrer antes do dia 10 de maio, para dar tempo, né, da Receita programar esse primeiro débito automático. Mas se entregar depois, consegue agendar as próximas parcelas, se for parcelar, como débito automático. E para quem quiser pagar à vista, pode emitir um DARF direto no programa do Imposto de Renda para fazer o recolhimento até o dia 31 de maio. Boa, Ju. E agora, para quem tem direito à restituição do imposto, o calendário de pagamentos é dividido por lotes. Fiquem atentos às datas de 2024. Então, o primeiro lote é 31 de maio, segundo lote, 28 de junho, o terceiro lote é 31 de julho, o quarto lote, 30 de agosto, e o quinto e último lote, 30 de setembro. Ju, a gente viu que tem 5 lotes de pagamentos do imposto, né, da restituição. Eu queria saber se tem alguma ordem de prioridade? Tem sim, Ana. Primeiro recebem os idosos acima de 80 anos, depois os demais idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, e também tem prioridade de entrega àqueles contribuintes que entregaram por primeira declaração e os contribuintes que colocaram a restituição para recebimento na chave Pix por CPF. E se não acontecer a restituição dentro desse cronograma, o que eu faço? O que eu posso fazer? Bom, se o contribuinte até o final ali de 30 de setembro não tiver recebido a restituição, é porque provavelmente ele colocou alguma informação bancária inválida ou incorreta, né? Então, se, por exemplo, ele indica uma conta ali da qual ele não é titular, ele não vai receber a restituição. Nestes casos, ele pode tanto fazer uma declaração retificadora para colocar os dados bancários corretos ou a chave Pix do CPF, ou ele pode ligar num número disponibilizado pela Receita, que é uma central de atendimento do Banco do Brasil, onde, né, pelo telefone ele consegue ajustar os dados para receber a restituição. Lembrando que se o contribuinte tem uma chave Pix CPF vinculada a uma conta bancária que ele não usa mais, basta só ele alterar
e vincular essa chave Pix para a conta bancária que ele utiliza. Então, não precisa deixar de receber via Pix porque está vinculado a uma conta inativa, digamos assim. E não receber a restituição dentro do calendário pode significar que eu caí na malha fina também? Com certeza. Por isso que é importante, né, acessar o Gov.br lá na área do meu imposto de renda para acompanhar o status da declaração. Porque se ela cair em malha fina, a restituição não será paga. O contribuinte precisa primeiro resolver os problemas que levaram à malha fina para depois entrar no calendário de restituição normal. Ju, esse é um tema tão importante, né? E essa conversa está tão produtiva, mas a gente já está se encaminhando para a reta final. Então, a gente trouxe algumas perguntas de seguidores que nos enviaram pelas redes sociais e eu vou compartilhar aqui para você nos ajudar um pouquinho mais, tudo bem? A primeira pergunta: como fazer a declaração de um bem adquirido, tipo a compra de um apartamento? Certo. Bom, o contribuinte que adquiriu um imóvel em 2023, ele vai declarar esse imóvel lá na ficha de bens e direitos e ele vai trazer todo o detalhamento dessa aquisição. Então, a começar pelo número do IPTU, informações ali a respeito do número da matrícula do registro em cartório. Então, é importante ter, né, esses documentos para conseguir preencher todos os campos da declaração. Com relação ao valor pago, se o imóvel foi pago à vista, então ele vai colocar ali o valor atual do bem, o valor total que ele pagou, incluindo taxas e tudo mais. E importante, no campo de descrição, é importante que ele detalhe qual foi a origem do recurso. Então, por exemplo, se ele recebeu uma herança, ou se era um valor que ele tinha aplicado, ou se de repente ele vendeu um bem e com o dinheiro desse bem ele fez a aquisição do novo bem. Então, é importante usar esse campo de declaração para trazer essas explicações adicionais. E se o imóvel for financiado, ele vai trazer no valor do bem o total que ele pagou efetivamente desse financiamento, somando com a entrada ao longo do ano de 2023. Então, soma a entrada, soma o valor de todas as parcelas pagas e declara. E aí, anualmente, ele vai atualizar esse valor do bem conforme esses pagamentos do financiamento que ele faz. Boa, Ju. E a segunda pergunta aqui também é bem interessante, ó. Fiz a declaração em 2023, porém não paguei as parcelas. Agora estão bem maiores. Consigo um desconto nessas parcelas? Olha, no momento a gente não tem nenhum parcelamento especial da Receita Federal que possa reduzir ali esses juros, né, embutidos nesses valores que não foram pagos no prazo. Então, o contribuinte, se ele não tiver o dinheiro para fazer a quitação desses valores pendentes, ele pode fazer um novo parcelamento desse imposto. Esse parcelamento ele é feito, daí já não é pelo programa, né? É dentro lá do Gov.br, da Receita Federal. Ele pode parcelar em até 60 vezes o valor do imposto, mas a parcela mínima é de R$ 100. O próprio programa geralmente já calcula ali em quantas parcelas podem ser feitas, né? Então, a única opção ou é pagar à vista, não tem nenhum desconto, ou parcelar dentro daí dessa área do Gov.br do meu imposto de renda. Boa, Ju. Tem mais uma pergunta aqui que ela pode ser a dúvida de muita gente que está nos assistindo. Trabalho como CLT e também possuo MEI. Preciso fazer a declaração informando o rendimento dos dois? Sim, com certeza essa é uma dúvida bem comum e a resposta é sim. Se houve rendimentos como MEI, então além do trabalho formal como CLT, que vai declarar lá na ficha dos rendimentos tributáveis, né, de acordo com o informe de rendimentos que ele receber da empresa, a questão do MEI também precisa ser declarada. Então, e não pode confundir, né? Não pode declarar os rendimentos do MEI considerando o faturamento do MEI. Então, precisa fazer um cálculo para identificar o que é um rendimento isento permitido ao MEI, principalmente se ele não tem um contador, porque essa questão acaba sendo fundamental nesse momento. Se o MEI tem um contador que vai fazer aquela apuração das receitas e despesas dele e chegar ali num valor de lucros, fica mais fácil para o MEI para fazer essa declaração no imposto de renda. Se ele não tem um contador, porque ele não é obrigado a ter um contador, aí ele precisa fazer uma conta de quais os valores que ele vai poder declarar no imposto de renda. E aí lá no blog da Contabilizei a gente tem um artigo explicando no detalhe como que o MEI faz essa conta.
Bom, pessoal, depois de muita informação, chegamos ao final do nosso papo. Esse conteúdo ficará salvo aqui no canal, vocês vão poder assistir quantas vezes for preciso. E claro, não deixem de enviar para um amigo ou familiar que está precisando fazer o imposto de renda, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Outra dica é vocês fazerem um download do nosso e-book, o Guia Definitivo do IRPF 2024. Nós vamos deixar o link aqui no chat para download e também não deixem de comentar as suas dúvidas, nós vamos responder todas. Ju, muito obrigada pela sua participação, foi muito bom ter você aqui com a gente. E eu queria saber se você tem alguma consideração final para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Ana, muito obrigada pelo convite e quero aproveitar para pedir para o pessoal acessar o nosso blog. Lá tem um conteúdo diverso e completo, não apenas sobre o imposto de renda, mas também sobre várias outras situações que afetam a vida do pequeno empresário. E claro, não esqueçam de deixar suas dúvidas aqui também nos comentários. Nós agradecemos muito a você que chegou até aqui e esperamos que esse conteúdo possa te ajudar na sua declaração do IRPF. Não se esqueça que a Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do Brasil e nós estamos sempre prontos para te ajudar na sua jornada enquanto empreendedor ou empreendedora. Se inscrevam agora no canal para receberem mais conteúdos e até a próxima!